Corinthians, que não jogou bem contra o Goiás, foi surpreendido pelo adversário. O Goiás abriu o placar, o Corinthians empatou a partida e tem algumas reclamações no jogo. Entre a luta para fugir das últimas colocações do Brasileiro e a possibilidade de chegar à semifinal da Sul-Americana, Vanderlei Luxemburgo ficou com a segunda opção. Ele voltou a escalar um time totalmente alternativo no Campeonato Nacional contra o Goiás. Entre os titulares, apenas Cássio, Moscardo e Yuri Alberto começaram. Se o Luxa optou pela equipe hoje, era a equipe que estava bem para fazer a partida. Duas bolas de Yuri Alberto, uma de cabeça e outra em que ele bateu cruzado. Além de um recuo fraquinho de Romero para o goleiro Tadeu, nem chegaram a esquentar a Fiel na noite gelada de Itaquera. Torcida que passou por apuros vendo o time correr muitos riscos. Cássio estava bem colocado quando Alano chutou. De cabeça, o time goiano também ficou perto de abrir o placar. A questão é que no segundo tempo o domínio se tornou avassalador. Em apenas 12 minutos, a equipe criou várias chances claras e teve um pênalti a favor, que acabou na rede. Depois de Cássio não achar a bola, Alano quase fez. O chute de longe de Anderson Oliveira beijou a trave e no rebote, Alano, por alguns centímetros, não marcou. Já o gigante João Magno, 1,95 m de altura, primeiro bateu cruzado. O desvio de Lucas Veríssimo foi providencial para os corintianos. Quando tentou novamente, Cássio pegou no meio do gol. E mesmo cercado por vários jogadores do Corinthians, ele foi derrubado por Matheus Bidu dentro da área. Guilherme Marques bateu e abriu o placar em Itaquera. Bateu! Gol! Acho que aqueles 10 minutos iniciais do segundo tempo foi o nosso problema dentro do jogo. O desespero da arquibancada passou para o campo e para o banco. Maicon e Mosquito já haviam entrado quando Luxemburgo queimou de uma vez só as 3 alterações que ainda tinha. E foi graças a 2 titulares que o empate chegou. Maicon recuperou uma bola, armou a jogada com Renato Augusto e meteu o peito para aliviar a torcida. O gol 500 do Corinthians em seu estádio. O Maicon ganhou, deu pro Renato Augusto ergueu a cabeça, vem no peito do Maicon e de peito ele faz o gol. O 501 esteve perto de acontecer. Neste momento a pressão havia mudado de lado, tanto é que Tadeu fez uma defesaça no chute de Yuri Alberto. O goleiro também foi buscar a cabeçada de Veríssimo. O drama dos 2 times que, neste momento, brigam para fugir das últimas colocações, teve emoção e drama até o final. E um ponto para cada lado. A gente estava com o resultado na mão, o jogo teoricamente controlado, e a gente sofreu aquele gol ali. Eu acho que a frustração ela vem por a gente ter sentido e estar com o espírito de que o resultado positivo, os 3 pontos, seria o mais justo para a gente, né? Você se preocupa com a zona de rebaixamento hoje? Eu estou desde o início convivendo com isso, com essas perguntas. E em momento algum respondi sobre isso aí. Nós temos hoje 25 pontos, temos um jogo a menos. Se nós tivéssemos a vantagem de ganhar o jogo a menos, nós estaríamos com 28 pontos. 28 pontos estaria na zona de cima da tabela. Então essa pergunta vai sempre existir. Desde o início eu estou convivendo com ela. Então não vai mudar o meu pensamento. Nesta terça, um empate contra o Estudiantes em La Plata garante o Timão na semifinal da Sul-Americana. Possivelmente sem o zagueiro Murilo, que está de saída para o Nottingham Forest da Inglaterra. Vai depender de cada dia, do que os clubes se falarem, negociarem, se vai haver avanço ou não, para poder a gente, juntos com o Vanderlei, reavaliar a participação dele terça-feira ou não. Até o momento, é uma negociação em andamento. Não dá para se dizer que ela vai se concretizar, e muito menos que não. Bom, vamos por partes. O resultado, no final das contas, para o Corinthians foi bom pela atuação do Goiás, que começou o segundo tempo de maneira avassaladora. Poderia, antes da penalidade, inclusive, já ter marcado. Terminou a primeira etapa muito bem, mas o Corinthians foi lá, não desistiu diante do torcedor e conseguiu o empate. Falo isso pelas circunstâncias do jogo, não por atuar em casa. O Corinthians, em alguns jogos, ou na maioria deles, tem uma dificuldade
impressionante na criação, né? Na construção das jogadas do meio de campo. Tem que apelar para o Renato Augusto. E o Renato Augusto, Loirão, espero que ele também me entenda, eu não sinto que ele está 100% fisicamente. Eu acho que o fato de ele ficar oscilando muito, joga um, fica fora, e banco e tal, até por causa de priorizar a outra competição, nesse caso a Sul-Americana, que aliás jogam já acho que amanhã. Amanhã já tem Corinthians então. Já é um jogo fora de casa. Jogo complicado pro Corinthians. Ele precisa estar bem. Um outro detalhe, eu, na minha opinião, tá? Acho que já estão sentindo falta do Roger Guedes. O Yuri Alberto não lembro do Yuri Alberto ter vivido um momento interessante com a camisa do Corinthians, a bola bate e volta. O Yuri Alberto não consegue fazer a parede, o Yuri Alberto não consegue dar tempo do meio de campo chegar. O Corinthians está com essa dificuldade. Se você olhar a classificação, é assustadora a classificação, sim. Quando o Vanderlei Luxemburgo fala, eu não vou ficar falando de zona de rebaixamento, preocupado com o rebaixamento, com o Série B e tudo mais, eu acho que tem que acender um alerta, porque o Corinthians não vem jogando bem nos últimos jogos. Mais do que a pontuação pelo desempenho. Mais do que a pontuação pelo desempenho, porque às vezes o Goiás, por exemplo, o Goiás tem um desempenho bom, está numa posição na classificação que não condiz com o jogo do Goiás. É um bom exemplo. Goiás, que é o próximo adversário do meu Internacional. Agora vamos falar de Grêmio. Bora de notícia importante, quero te ajudar a entender o que está rolando em relação a Yuri Alberto. Nesse domingo, a Sky Sports, TV britânica, afirmou que o atleta interessa ao West Ham da Inglaterra. A frase de um jornalista chamado Dharmesh Seth diz o seguinte, abre aspas, o diretor técnico do West Ham, o Tim Stanton, voou ao Brasil para conversas cara a cara com dirigentes do Corinthians sobre a contratação do Yuri Alberto. O jogador está aberto para a mudança, fecha aspas. Foi tentar checar essa informação com o dirigente do Corinthians e também com uma fonte super importante do mercado. Antes, só um complemento em cima da notícia. De acordo com esse jornalista, além do Yuri Alberto, o En-Nesyri, atacante do Sevilha, é outra opção do West Ham. Clube inglês que já gastou bastante, cerca de 120 milhões de euros com contratações foram recentemente adquiridos. O Edson Álvares, o Ward-Prowse, o Mavropanos, além do Kudus. O clube vendeu o Declan Rice por 110 milhões de euros e a partir da entrada dessa grana conseguiu fazer um mercado bem interessante. Pois bem, esse dirigente corintiano com quem conversei assegurou que ninguém do West Ham procurou o Corinthians até agora para tratar sobre a venda do Yuri Alberto. Ainda não consegui falar com o empresário dele, assim que tiver qualquer novidade já atualizo vocês ao longo da segunda-feira. Já o empresário super influente do mercado desconfia da possibilidade de o West Ham contratar o Yuri Alberto antes de pelo menos levantar informações sobre o Pedro. Pedro que não quer continuar no Flamengo e tem mais cartaz no futebol europeu do que o centroavante corintiano de 22 anos de idade. Só para completar duas informações. A primeira delas, o Timão tem só 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto, aquele péssimo negócio feito pelo Duílio, mandando Robert Renan, Duqueiroz, Mantua e companhia, rendeu ao Timão só 50% dos direitos do Yuri Alberto. Segundo informação, o atacante tem 45 jogos e 10 gols na atual temporada pelo Timão. Priorizando os mata